Olá pessoal, aqui nós vamos iniciar o nosso vídeo ou a nossa videoaula referente ao período denominado como período do feudalismo, também conhecido como Era Medieval. Primeiro, nós temos que designar o termo, o que significa feudalismo. O feudalismo vem da palavra feudo, da construção daquele pequeno lote de terra que vai servir como produção. No entanto, este feudo, também conhecido como gleba, ele não necessariamente é apenas uma porção de terra, e sim tudo que se dava em troca de fidelidade. Novamente, nós temos que reiterar que um feudo é um oferecimento, é algo que se dá em troca de fidelidade. Muito bem. Logo, nós podemos estabelecer que, em sua maioria, quando o feudo era designado como um lote ou uma porção de terra, aquela pessoa que possuía este feudo, ou também conhecida como gleba, era denominado como senhor feudal. O senhor feudal é aquela pessoa que era dona de um feudo. Temos que estabelecer o quê? Que para ser um senhor feudal, a pessoa deveria necessariamente fazer parte da nobreza. Vamos reiterar um pouco. No vídeo passado, nós começamos a denominar a formação dos territórios da Europa Ocidental. E todos os territórios da Europa Ocidental vão entrar num preceito de constituição do feudalismo da era medieval, onde o que vai se constar como a maior importância é a maior possibilidade das pessoas de adquirirem um feudo, tudo bem? E este feudo também era chamado de gleba, e podemos determinar que um feudo ou uma gleba é o oferecimento em troca de algo, é tudo que eu dou em troca de fidelidade. Muito bem, ainda assim, qualquer indivíduo que saísse da nobreza ou do clero poderia obter um feudo. E aquela pessoa que era dona de um feudo, ela era caracterizada como um senhor feudal. Esses senhores feudais eram divididos em duas classificações: o suzerano e o vassalo. O suzerano era aquele senhor feudal que possuía muitos feudos e concedia, doava suas terras. Em algumas terras, algumas porções de feudo. Em contrapartida, o nobre ou a pessoa do clero que recebia aquele feudo era denominado como vassalo. Em suma, o suzerano era aquele que doava o feudo e o vassalo era aquele que recebia o feudo na promessa de fidelidade. Muito bem, nós já reiteramos, começamos a falar a contextualização do clero e da nobreza. Vamos tentar entender isso de uma forma mais fácil? A sociedade medieval europeia, ela passou a ser dividida no conceito de sociedade estamental. O que significa isso? Uma sociedade estamental é quando eu tenho uma sociedade dividida em classes sociais por grau de privilégios. Logo, o período medieval ele era dividido numa classe estamental em três partes: o clero, a nobreza e os trabalhadores. Vamos ver cada um destes, começando com a maior divisão da sociedade estamental, que era o clero. O clero nada mais eram
do que os membros pertencentes à Igreja Católica, ou seja, aqueles que representavam a Igreja Católica naquele período. E eu posso dizer também que vai ser justamente essa classe social que vai passar a trazer grande influência para toda a sociedade. Afinal, eles eram a representação de Deus na Terra. Muito bem. Ainda assim, nós podemos classificar o conceito de clero em sua subdivisão, dividido entre alto clero, formado possivelmente, ou por exemplo, por papa, cardeais, arcebispos, bispos ou mesmo abades. Abaixo dessa divisão, nós temos a outra divisão, como por exemplo, o baixo clero, formado por quem? Sacerdotes, como por exemplo os padres, ou mesmo os monges. Tudo bem, gente? Reiterando o que eu falei a vocês, a divisão do clero, que representava a Igreja Católica, ela era dividida entre alto clero, a camada mais alta do clero, e o baixo clero. O alto clero, formado pelo papa, bispo, arcebispo e abades, enquanto o baixo clero era formado pelos sacerdotes e pelos monges. Muito bem, abaixo dessa classificação estamental, nós temos a nobreza. Quem fazia parte da nobreza eram aqueles antigos guerreiros dos povos germânicos que vão conseguir o título de guerreiros por ter feito parte do exército e vão ser aqueles que vão ter os maiores privilégios financeiros dentro dessa sociedade medieval. Logo, eu posso dizer que a nobreza era a formação das pessoas, dos donos dos melhores feudos e possuíam funções essencialmente militares. Muito bem. Esta nobreza, ela podia ser designada por vários aspectos, como, por exemplo, a estabilização do rei, dos príncipes, dos marqueses, dos condes ou mesmo de duques. São títulos de nobreza daquela camada privilegiada financeiramente que tinha a função essencialmente militar. E abaixo dessa sociedade estamental, nós temos a designação dos trabalhadores. Esses trabalhadores, eles eram a maioria, a maior parte da população da era medieval. Logo, esses trabalhadores, eles eram divididos entre artesãos, comerciantes, pequenos comerciantes e camponeses. Dessa mesma forma, se tratando do lado do camponês, que era aquele justamente que trabalhava nos feudos, esses camponeses, eles eram divididos em duas frentes. Servos, aqueles que estavam presos à terra, ou seja, presos a um único feudo, e os vilões, que tinham a autonomia de trabalhar em mais de um feudo. Ainda assim, pessoal, nós temos que estabelecer ainda a estruturação qual é o papel essencialmente do feudo. Nós conversamos que o feudo, ou também chamado de gleba, é um oferecimento em troca de algo, mas quando se trata deste feudo como uma porção de terra, essa terra ela teria que produzir. E aquele senhor feudal, sendo do clero ou sendo da nobreza que possuía o feudo, tinha que fazer com que o seu feudo ou os seus feudos trouxessem produção. Dessa mesma forma, nós trazemos o conceito das atividades econômicas do feudalismo. Temos que estabelecer o quê? Aquele sistema de colonato ainda no Império Romano do Ocidente vai se manter. A base da economia do período medieval agora vai estar ainda, no caso, vai estar estruturado no desenvolvimento da agricultura baseado no campo. E não somente no campo, no conceito de agricultura. A agricultura e criação de animais vão ser os aspectos que vão mais dar a produção desses feudos. Ainda assim, nós temos que estabelecer que um feudo tinha suas divisões para a melhor organização da sua
produção. Como, por exemplo, um feudo poderia ser dividido em 3 partes: o manso servil, o manso senhorial e o manso comunal, também chamado de campos abertos. Vamos estabelecer cada característica. Quando eu falo manso servil, é a parte do feudo em que o senhor feudal concede para que o camponês pudesse produzir para ele. Enquanto o manso senhorial é a parte do feudo onde o camponês tinha a obrigação de produzir para o senhor feudal. E os campos abertos, ou mesmo também conhecido como manso comunal, é aquela parte do feudo que não possuía produção. Ele servia essencialmente para exercício de guerra ou mesmo caça de animais. Reiterando, o feudo ele podia ser dividido em 3 partes: o manso servil, o manso senhorial ou os campos abertos, também chamados de manso comunal. Reiterando, o manso servil é a parte do feudo cedido pelo senhor feudal para que aquele servo, no caso camponês, produzisse para ele mesmo. Muito bem, contanto que uma parte da sua produção fosse dado para o senhor feudal. Ao lado, nós temos o manso senhorial, que tinha a função de que o camponês tinha a obrigação de trabalhar neste manso e toda a produção do manso senhorial era dado obrigatoriamente para o dono do feudo, que era o senhor feudal. E a terceira parte estava nos campos abertos, também designado como manso comunal, que servia para quê? Não possuía produção. Ele servia para caça de animais ou exercício de guerra. Muito bem, se nós já vimos a divisão desses 3 feudos, nós temos que estabelecer um conceito de que a sociedade trabalhadora da era medieval, ela não era escrava. Eles viviam no sistema de trabalho servil ou sistema de servidão. Novamente, nós temos que reiterar que o período medieval não possuía trabalho escravo, e sim um sistema de servidão. O que significa? O servo ele está preso naquele território porque ele tinha a obrigação de se sustentar, mas como ele ganhava algo em troca, mesmo que fosse uma parcela pequena, ele ganhava. Então, nós não podemos classificar o trabalho compulsório deste período como trabalho escravo, e sim como trabalho servil, de um sistema de servidão. Muito bem. Na nossa continuação, nós já reiteramos que os trabalhadores do campo ou do feudo, eles eram divididos entre servos e vilões. Mas dessa mesma forma, essa divisão de servos e vilões, os trabalhadores, eles possuíam obrigações dentro do feudo. Que tipo de obrigação? Essas obrigações eram divididas em 3 partes, como, por exemplo, a talha, a corveia e a banalidade. Vamos ver cada um de forma fácil, para que vocês entendam de forma mais fácil ainda. A corveia que se estabelecia era um tributo da qual se dizia o seguinte: o camponês ou o trabalhador do feudo tinha a obrigação de trabalhar nas terras do seu senhor feudal, ou seja, no manso senhorial. Novamente, a corveia é o trabalho obrigatório nas terras do senhor feudal. Muito bem, a talha era parte da produção do camponês que ele deveria dar para o senhor feudal. Como assim? Aquele feudo como um todo não pertencia ao camponês, não pertencia ao trabalhador. Ele era originário do senhor feudal.
servil para que aquele servo, aquele camponês produzisse, a parte da sua produção teria que obrigatoriamente ser dado para o senhor feudal. E essa parte da produção, a entrega da parte dessa produção do manso servil, era chamado de talha. Tudo bem? A outra parte da obrigação do camponês estava no conceito das banalidades. O que eram as banalidades? As banalidades eram as taxas que o camponês pagava para o uso de instrumentos de trabalho, ou seja, as ferramentas. Podemos dizer, de forma simples, que era o aluguel das ferramentas para que aquele camponês trabalhasse no feudo. Logo, todas essas taxas seriam de forma obrigatória do camponês para o seu senhor feudal. Novamente, nós temos que reiterar que o período medieval ele não tinha um regime de mão de obra escrava, existia um sistema denominado como sistema de servidão, onde existia uma grande exploração, mas o servo, o trabalhador, ganhava algo em troca. Além da parcela do que era produzido no manso servil, ele tinha o direito à proteção do senhor feudal em relação à vida dele. Meus queridos, aqui nós terminamos a aula. Eu espero que vocês tenham entendido de forma fácil. Qualquer dúvida, nós estaremos sanando nos nossos próximos encontros ou mesmo por via e-mail. Um beijo e até mais.